seja bem-vindo! Meu nome é Flávia e essa é a Conscientize. Por aqui a gente fala de astrologia e autoconhecimento e temos um curso gratuito de astrologia. Então hoje a gente vai iniciar a nossa aula de Câncer. Já temos as aulas dos outros signos, se você ainda não assistiu, eu vou deixar no card. E hoje a gente vai entender esse mundo canceriano. Então vem comigo! Bom, gente, como a gente sempre inicia, vamos falar de alguns pontos importantes do signo de Câncer. Esse signo é do elemento água, a qualidade dele é cardinal, a data em que os cancerianos nascem é entre 22 de junho a 23 de julho, o planeta regente é a Lua, o oposto complementar é Capricórnio e a casa astrológica é a casa 4. Como eu falei para vocês lá nas nossas primeiras aulas, cada signo dentro do zodíaco, ele segue uma sequência porque cada um, de certa forma, complementa o outro. E quando a gente chega em Câncer, a gente já passou por Áries, já passou por Touro e por Gêmeos. E a gente chega em um signo que é a base da vida, né? A semente, as raízes que estão em nós. Se nós olharmos dentro do mapa astral, é a 4ª casa, é aquela casa que fica no que a gente chama de fundo do céu, que é uma das estruturas, um dos eixos assim estruturais desse mapa, né? E é o eixo que fala justamente do eu, do interno, do meu emocional e do mundo, do externo, do que está lá fora. Como nós falamos no vídeo que saiu na semana passada sobre esse eixo ascendente e descendente, fundo do céu e meio do céu. Então, o fundo do céu, que é essa casa 4, é esse mundo interior, esse mundo nosso, das nossas emoções, né, das nossas raízes. Então, Câncer é a semente jogada no solo fértil. Escorpião são as forças ocultas que fazem a semente vingar e Peixes é a colheita. Falando aí desses 3 signos de água, como que eles se complementam dentro dessa questão emocional, dessa questão das nossas raízes e das nossas estruturas. Então, Câncer é aquele que representa a semente que é jogada ali, que vai dar frutos, né? Escorpião são as forças que fazem com que essa semente vingue e Peixes é a colheita propriamente. É um signo que carrega em seu arquétipo a simbologia do passado e como nos nutrimos isso em nós. Então ele está muito ligado a essa questão de valorizar as raízes familiares. Então ele está muito ligado a valorizar as questões familiares, as questões do nosso passado, porque ele traz essa simbologia de nutrir aquilo que nos deu origem, aquilo que está antes, que vem antes de nós, que vem antes do nosso nascimento, né? O que guardamos, o que acumulamos e o que é feito disso. Por isso a importância desse signo, para a gente entender como que a gente lida com o nosso passado, com as coisas que aconteceram antes de estarmos aqui, com as nossas raízes, o que a gente faz com toda essa bagagem que cada um de nós carrega. Por essa ligação com o passado, ele também representa a memória emocional. Então, aquilo que eu guardo, aquilo que ficou de recordação, quais são as emoções que estão ligadas a essas recordações? Eu guardo memórias de medo, eu guardo memórias de angústia, ou eu guardo memórias, lembranças boas? Quais são as sensações que essas memórias me trazem? A memória familiar, a memória kármica, que mostra nossas ações mais ocultas e guardadas. Então, Câncer é um signo bastante profundo. A gente não está falando apenas da memória familiar, da nossa infância, do nosso lar, do que a gente lembra até o momento, do que a nossa consciência consegue trazer. A gente está falando também da memória desses familiares anteriores, de gerações passadas e até de questões kármicas de outras vidas, do que a gente guarda mais a nível inconsciente mesmo. Por isso que falamos também de inconsciente, porque Câncer guarda nossas informações mais profundas. E aí a importância de entender esse signo, porque onde ele cai, ali tem todas essas memórias mais profundas. E como ele está trabalhado no seu mapa,
mostra o quanto essas histórias mais profundas estão bem resolvidas ou não estão, precisam ser trabalhadas, quais são essas memórias profundas, né? Ele é um signo bastante importante. A ligação com os ambientes que nos acolheram, que foram nossas raízes. E por isso também falamos em Câncer do patriotismo, da tradição que nos gera ligações emocionais fortes. Né? Vocês vão pesquisar sobre o signo de Câncer, vocês vão ver que tem essa ligação com a família, mas que a gente também fala de Câncer num nível social e num nível de patriotismo, de política, de questões de gestão pública também, porque ele fala do cuidado com as nossas raízes, não apenas as raízes individuais, a nossa consciência coletiva também, o quanto a gente está ligado à pátria onde nascemos ou não, o que valorizamos, as tradições que aprendemos e se guardamos elas ou se muitas vezes repudiamos essas tradições. Tudo isso a gente observa no mapa, observando Câncer, em que caso ele está, como ele está aspectado, de que forma ele se relaciona com os outros planetas, né? Então, por isso vocês vão ouvir falar também de pessoas com Câncer bem destacado no mapa, muitas vezes em uma casa 11, em uma casa 10, que está ligado com o público, vindo a trabalhar com questões políticas, com questões de administração pública também. Então, essa questão dele com a memória é bastante forte e é o signo que, dentro do nosso mapa, ele vai fazer com que essas memórias sejam trabalhadas. Então, se aquelas memórias, como eu disse, ficaram em um nível em que elas ainda não foram bem compreendidas, ainda tem questões ali a serem resolvidas, a gente observa como que Câncer está agindo dentro desse mapa, quais os reflexos que ele está trazendo para as outras casas, para os outros planetas. Né? A pessoa tem muitos planetas em Câncer ou ela não tem muito, aonde que cai Câncer nesse mapa astral dela e aonde que estão ficando essas memórias, o que ela trouxe de memórias também dessa infância, desse passado kármico. Essa ligação tão intensa com o passado e aquilo que nos preenche emocionalmente faz com que ele guarde de alguma forma esses momentos. E aí tem toda a questão do cuidado que Câncer tem com as coisas, porque ele guarda, ele quer manter, né? Tem um pouquinho de Touro aqui, a gente fala que a cada signo a gente vai pegando um pouquinho dos anteriores, né? E Câncer tem essa coisa de querer manter, de querer cuidar, de querer ter aquela lembrança ali vívida, né? Ele quer a caixinha de recordações que ele abre, e quando ele abre essa caixinha ele quer vivenciar todas aquelas emoções de novo, porque a lembrança, os momentos, a foto, aquele papelzinho de bombom que ele guardou, não é só um objeto, não é só uma foto, não é só uma recordação, é ali um gatilho para ele reviver aquelas emoções de novo, né? Então ele cuida, ele nutre, ele dá afeto, ele acolhe. A caixa de fotos, a embalagem de bombom que ele guardou, de recordação. Então tudo isso para ele tem um vínculo muito emocional muito forte. E a memória deles para guardar todas essas informações é bastante aflorada. Então, quando a gente vê uma pessoa que tem muito Câncer no mapa, ou que ela tem essa energia assim bem trabalhada nesse mapa, Sol, Mercúrio, outros pontos significativos, a gente observa que é uma pessoa que normalmente tem uma memória muito boa. Principalmente Mercúrio, que é o que representa a questão do mental, do intelectual, né? Porque essa pessoa guarda muito aquelas informações que ela absorveu, que ela entrou em contato e que trouxe um sentimento bom para ela guarda, ela quer manter, ela quer cuidar. E nisso são pessoas que têm uma memória muito boa. Nesse mergulho ao passado, as memórias, as raízes emocionais, ele pode ter dificuldade de se manter no presente e não consegue lidar com o tempo tão facilmente. Quando acorda de si mesmo, o tempo passou e ele nem viu. Aqui a gente tem uma oposição natural de Câncer com Capricórnio. E Capricórnio é o signo que tem relação com as questões do tempo. Quanto tempo as coisas levam? Qual o tempo disso amadurecer?
qual o tempo que eu preciso para concretizar algo. Então, em Câncer, a gente tem esse oposto com o Capricórnio. Ele não quer pensar no tempo, ele quer entrar nas questões emocionais, ele tá sentindo as coisas, ele tá intuindo, ele tá percebendo de uma maneira diferente. E aí, se ele entra muito nessa energia canceriana, ele pode ter essa dificuldade de entender o outro lado da energia, né? Que é o lado capricorniano, de que cada coisa tem seu tempo, de que a gente tem os momentos para cada situação, a gente precisa amadurecer certas coisas. Então, ele entra muito naquele universo emocional dele e acaba deixando as coisas que são mais concretas, né? O lado mais capricorniano da vida. Esse é um dos desafios de Câncer. As memórias que ficam, o que a gente faz com elas, como que a gente está lidando com as consequências dessa memória. E se a gente está muito parado nesse passado, o quanto eu estou no meu presente, o quanto eu abro aquela caixinha de vez em quando para lembrar dessas recordações, ou eu fico horas e horas observando aquela caixinha, lembrando e o quanto essa caixinha, quando eu fecho ela, eu realmente fecho ela, ou ela está no meu dia a dia, ela está presente ali no meu cotidiano, que é essa dificuldade que Câncer tem de sair do passado e vir para o presente. Ele representa o cuidado, o afeto, os processos de gestação. E aí é uma energia bastante maternal. Normalmente ele é associado a essa questão materna, né? A questão do cuidado com a criança, com aquele ser que foi gerado por ele. Porque tem realmente essa energia bastante maternal. É o nosso lar, que acolhe e que dá segurança. O cuidado que entende o que é necessário materialmente e emocionalmente para nossa nutrição. Então, ele não é só aquela pessoa que vai te ouvir quando você precisa de um conselho, precisa de um colo, precisa de uma atenção, mas ele também é a pessoa que, se você precisar de um remédio, de um cuidado mais, fazer uma certa alimentação, regrar certos horários para certas atividades, ele vai saber como te orientar nisso, como fazer melhor, como que você pode cuidar melhor dessas rotinas também. Tem esse cuidado que é tanto físico quanto emocional. Formar uma família, criar um ambiente de lar, de afeto entre as pessoas que se amam. Então ele é muito bom também com isso, ele traz essa energia realmente de acolhimento, né? De tornar um ambiente onde ele está um ambiente acolhedor. Energia que protege, que recolhe, que garante tudo que é necessário. Então é uma energia bastante materna, porque tem essa necessidade, tanto a ligação emocional é forte, né? Então, quando eles são pais, mães, eles são realmente bastante ligados emocionalmente a esses filhos e tem todo aquele cuidado. É um signo que sabe cuidar muito bem. Ele sabe o que você precisa e ele sabe como te dar o que você precisa da maneira mais afetuosa, mais calorosa, mais materna realmente. Toda essa sensibilidade dá para ele uma imaginação muito ativa, né? Tem também o lado imaginativo de Câncer, que é uma coisa que se destaca bastante. Ele intui, ele absorve as energias que o cercam, ele leva tudo para dentro de si e lá ele vai transformando as experiências de acordo com os sentimentos que elas causam. Por isso a importância que Câncer tem de observar essas memórias que ele guarda, porque a gente precisa entender quais foram as emoções que ele vinculou ali. Porque essas emoções vão refletir muito no que ele faz com essas memórias, como que ele está guiando a vida dele, né? Se ele guardou lembranças ali de medo, de receio, ele pode estar muito na defensiva hoje, no presente, e com os projetos dele, com aquilo que ele quer realizar, porque tudo traz esse gatilho do medo para ele, tudo traz essa questão que precisa ser resolvida lá atrás, né? É bastante importante esse mergulho emocional. Todos nós, né, precisamos entrar em contato com essa questão emocional, principalmente a nível de inconsciente, de questões mais profundas. Mas para Câncer isso é mais fundamental ainda, porque tudo
ele é muito ligado emocionalmente, ele tem as emoções muito afloradas. Então, dependendo de quais foram as memórias que ficaram registradas ali, quais emoções ficaram nessas memórias, ele pode estar refletindo isso no dia a dia dele. Então, sonhar, imaginar, fantasiar, né? Ele quer a fascinação dos sentimentos profundos, de vivenciar grandes emoções, né? É um signo bastante emocional. Nisso ele se torna bastante impressionável também. Por sentir as emoções tão à flor da pele, muitas vezes ele se esconde, busca refúgio, segurança, porque ele sabe que entrando em contato, se expondo muito, ele vai estar sentindo muito também. Ele vai absorver muitas emoções ali ao redor dele. Então, para evitar lidar com tanta complexidade emocional, ele pode se retrair, ele pode fugir, se esconder, querer se manter o máximo possível guardado, né, ali no conforto do que ele já conhece, com as pessoas que ele já conhece, no ambiente familiar dele, e entrar pouco em contato com os outros para evitar essa fadiga emocional, evitar esse contato aí com universos e emoções diferentes, né? Aí a questão da imaginação é bem destacada, eles são muito inspirados. Para a parte artística também, quando a gente tem um mapa com pontos em Libra e Câncer, ou às vezes em Gêmeos e Câncer, essa combinação mais artística e essa energia de Câncer das emoções, da sensibilidade, da inspiração, isso dá uma combinação muito boa para quem gosta de escrever, de colocar as emoções, né, em palavras, às vezes até artes que envolvam se expressar de alguma forma, colocar a emoção dele para fora de alguma forma. Tem essa imaginação bastante aflorada. Eles são muito imaginativos, muito inspirados, assim, eles conseguem, né, através da fantasia trazer o que ele está sentindo, através da imaginação, criar ali um mundo paralelo, um mundo em que ele consegue se expressar, consegue colocar para fora o que ele está sentindo. E dentro dessa energia, então, quando a gente pensa em desafios para essa energia, quais são esses desafios? Bom, primeira questão que a gente vê bastante em cancerianos é a questão do apego ao passado, né, e das mágoas. Então, como ele guarda muita coisa, ele fica ali naquele passado que não foi resolvido, e ele fica ali naquele momento e não resolve, mas também não sai daquele momento. Com isso, acaba trazendo muitas mágoas para a situação atual dele, né? Porque ficou ali, sentiu aquele sofrimento, aquela dor, não resolveu aquela questão e transforma em mágoas e acaba refletindo nas atitudes dele. A outra questão é uma dificuldade de lidar com o passado, né, com as emoções, que é isso que a gente falou, de ficar ali naquele passado e de não resolver essas emoções. E nisso ele pode se tornar muito controlador e não conseguir se doar afetivamente. Então a gente vê quando a pessoa tem essa energia de câncer complicada no mapa dela, ela pode buscar controlar muito, porque ela não quer ter emoções fortes, ela não quer oscilar dentro daquelas emoções, e aí ela tenta manter um controle de tudo, e nisso ela se fecha, ela não consegue se doar emocionalmente, e afetivamente ela se bloqueia de alguma forma. Outra questão pode ser a insegurança, então cria aqueles medos, né? Aquela incerteza, será que eu tento, não tento, não vai dar certo, não vou conseguir. Tem muito a insegurança por não ter certeza de si mesmo, por ter ligações ali com emoções negativas que ele sentiu e que ele imagina que ele vai sentir de novo se ele tiver certa atitude, né? A pessoa guarda as emoções, se reprime, não se permite soltar essas emoções. Tem medo de entrar em contato com um lado mais maternal, também é uma outra questão, negar completamente a maternidade, ou então a pessoa talvez não queira ter, né, filhos, ou ela acha que ela se culpa muito e coloca uma carga de responsabilidade muito pesada nessa maternidade,
Então ela acha que ela não vai dar conta, ela acha que ela não vai conseguir, que é muita responsabilidade, que é que ela precisa ter um cuidado muito responsável, que ela não vai dar conta de fazer isso. Tem essa cobrança também quando a gente observa câncer em aspectos mais tensos, mais complicados nesse mapa. A dificuldade de deixar a imaginação fluir. Também tem isso, porque como o câncer tem esse lado da imaginação, do lado mais da fantasia, de criar, né? Como a gente falou, quando a pessoa tem essa energia mais fechada no mapa dela, mais com aspectos mais tensos, a gente pode observar que ela pode ter uma dificuldade de deixar a imaginação fluir, de soltar, de se permitir pensar em um universo mais fantasioso, mais criativo. Ela vai, se ela tiver, por exemplo, muita terra no mapa e essa energia de câncer com maior dificuldade, ela vai conseguir pensar em coisas sempre muito concretas. Ela vai ter dificuldade do subjetivo, de lidar com aquilo que foge do que é concreto, do que é material, do que é racional, né? Ou se ela tiver muito ar, ela vai ser aquela pessoa que questiona muito e aí não consegue também criar nada muito fora do que é racional, porque ela vai estar sempre questionando muito aquela imaginação. Fica no mundo da imaginação e não volta para a realidade. Também tem o outro lado, né? Se a pessoa pode ter dificuldade de entrar nesse mundo imaginativo, ela, dependendo do restante do mapa, ela pode ter uma dificuldade de sair também. Quando a gente tem muita água no mapa, muito câncer, pode ser uma pessoa que fica ali mergulhada nas emoções dela e não bota o pezinho na realidade, não pisa firme nas coisas, né? Não volta para si mesma, fica mergulhada ali naquele mundo do que ela imagina, do que ela sente e tem essa dificuldade de aterrissar, digamos assim. Dificuldade de tomar decisões por si mesmo, que é uma questão ali também da insegurança, né? Então ela tem essa necessidade de se sentir segura e ela fica externando isso, ela fica buscando no outro isso. Não desenvolve em si, porque quando olha para si, encara todas essas mágoas, esse passado, essas angústias, e aí ela externaliza, ela deixa as decisões com outra pessoa, ao invés de ela tomar decisões por ela mesma. Quanto aos níveis dos signos, em toda a aula a gente conversa sobre cada nível do signo, né? Então, o que são os níveis? São níveis de consciência, o quanto a gente consegue lidar com essa energia, o quanto eu entendo essa energia no meu mapa e o quanto esse entendimento, essa consciência traz de reflexos para essa energia, né? Porque a energia de câncer é o que a gente falou até aqui. Mas como que eu lido com ela? Como que é essa energia em um nível que eu não tenho tanta consciência de como lidar com essa energia? Como que é quando eu começo a tomar essa consciência e quando eu sei lidar com a energia de câncer, ela tá bem desenvolvida na minha consciência, eu consigo trabalhar bem com ela. Como que funciona isso em cada um desses níveis? Bom, num primeiro nível, quando a gente ainda não tem uma consciência muito clara dessa energia, a gente mostra isso de uma forma muito emotiva, sensível a tudo ao redor, né? Tem um apego, principalmente às questões familiares e do passado. Aqui tem um mergulho completo nessas emoções, no lado imaginativo, sem muito freio. Então, aquilo que a gente falou, né, dos desafios de câncer. A pessoa, ela fica mergulhada nesse universo emocional. Ela tem uma dificuldade de tomar a frente das coisas, né, fazer uma mudança, transformar essas emoções, mergulhar, sim, mas transformar isso, aprender com isso e ressignificar. Aí, nesse primeiro nível, a pessoa não faz essa ressignificação, ela fica mergulhada ali, ela fica naquele passado, né? Então, tem um mergulho completo nessas emoções, na imaginação. Às vezes a pessoa fica muito dentro do que ela quer, sabe, aquela pessoa que planeja muita coisa, fica pensando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, mas ela não
não sai da imaginação. Fica na imaginação dela e ela não coloca ali no papel de fato, ela não vai tomar as atitudes, ela fica só naquele universo imaginativo dela. Então a pessoa é levada pelas próprias emoções, levadas como quem é levado pela maré, sabe? Ela tá ali mergulhada naquilo e ela tá indo conforme ela sente, ela vai. Ela não está à frente do que ela sente, ela não está dentro, não está conscientemente lidando com as emoções, ela está sendo levada pelas emoções. Com a quadratura para Libra, que esse signo faz naturalmente, a pessoa no primeiro nível ela vai ter muita preocupação com a imagem. Então, a imagem da família, manter o equilíbrio a qualquer custo, né? As relações parecerem harmônicas. E aí, o custo disso é muito preocupante, porque eu posso ter uma família que parece uma família grande, unida, tenho muitos filhos e tenho essa família muito ao meu redor, mas ao custo de quê? Né? Esse equilíbrio custa quanto? O que eu estou deixando de lado ou o quanto eu estou exageradamente controlando as pessoas para manter um equilíbrio aparente, né? Então é bem preocupante isso. E o lado empático delas não tem nenhuma borda, então absorve tudo. Entrou em contato com uma emoção, entrou em contato com a energia do outro, absorve. Essa dificuldade de criar bordas, criar o meu espaço e o seu espaço, né? E busca nessas relações a validação e o afeto que precisa. Então vai estar sempre dependendo do que o outro acha, se o outro está gostando ou não está, ela está sempre buscando uma referência para validar aquilo. Com a quadratura para Áries, essas emoções desmedidas viram reatividade, impulsos emocionais que a pessoa não aprendeu ainda a ter controle. Então vira aquela pessoa que por qualquer coisa ela desaba chorando, por qualquer coisa ela pode entrar num atrito com alguém, pode entrar numa briga, pode usar e expressar essas emoções de uma forma muito reativa, ela sente e expressa, sem filtros entre esse sentir e esse expressar, né? A questão da insegurança também fica bastante clara aqui, acaba ficando muito na defensiva e o foco fica total na segurança dele e da família. Então ele fica naquela defensiva de evitar que o outro me agrida, evitar o que eu tenho medo, o que me deixa insegura, e nisso ele reage muito o tempo todo, tá sempre buscando essa segurança, reagindo, né? Agindo na defensiva. E na oposição para Capricórnio, nesse primeiro nível, ele se torna inseguro de encarar a vida social. Aquele polo que a gente falou, né? No vídeo sobre o ascendente, descendente, meio do céu e fundo do céu. Eu trabalho as minhas emoções no fundo do céu para que eu consiga ir para o mundo, para que eu consiga levar a minha vontade, o que o meu espírito deseja realizar, eu consiga transformar isso em um projeto e fazer algo, né, para o mundo, contribuir de alguma forma, levar algo concreto para a sociedade. E aí aqui com essa oposição, ele fica inseguro de encarar essa vida, então ele se fecha. E aí as responsabilidades, o mundo lá fora, ele não quer lidar. Ele não quer sair daquele universo familiar, do que ele criou ali, e não quer encarar essa sociedade, as responsabilidades que ele precisa tomar, né? Aqui também essa energia usa muito da manipulação para alcançar o que deseja, a imaturidade nessa questão. Então ele não consegue lidar ali com todas aquelas emoções que ele está sentindo, com tudo que está acontecendo no universo interior dele. Ele se torna muito reativo, muito na defensiva o tempo todo, e como ele sabe que ele saindo, ele tomando a frente das coisas, ele se responsabilizando, ele criando projetos e precisando lidar com as responsabilidades e com a seriedade desses projetos, ele vai precisar confrontar todos esses medos, essas inseguranças, esses receios que ele tem. Ele se fecha, ele prefere ficar ali naquele universo dele, lidar com as questões
dentro do ambiente familiar e do que ele sente, do que precisar encarar tudo que tá lá fora, né? Mas aí ele acaba se limitando e mergulhando ainda mais em todos esses medos, né? Acaba na tentativa de fugir dos medos, ele acaba mergulhando mais ainda. Então é bem complicada essa energia quando ela tá nesse primeiro nível. Quando a gente começa a tomar consciência dessa energia canceriana, aí a gente começa a entender melhor as nossas emoções. Já conseguimos identificar inseguranças e começar a trabalhar com elas de uma maneira mais saudável e menos desgastante, né? Porque quando a gente tem esse primeiro nível de câncer e a gente mergulha muito e fica muito nesse universo dos nossos medos, dos nossos receios, é muito desgastante, porque ao mesmo tempo que a gente está deixando de encarar o mundo lá fora por insegurança, a gente sabe, né, o nosso sol, nossa vontade interior, ela vai estar ali chamando, vai estar, então vamos pensar que você tem essa energia de câncer mal trabalhada e você tem um sol em Áries. Imagina aquele sol em Áries ali, quer fazer, quer empreender, quer inventar algo, quer criar, quer ser líder. E essa energia canceriana está segurando ele em todos esses medos, né, em todas essas inseguranças que foram projetadas lá no passado. Então é muito frustrante, ele fica preso ali numa energia que limita a ele a realizar e ao mesmo tempo ele tem muita vontade interior de fazer e de acontecer. É bem complicado. Então a gente é muito desgastante nesse sentido, é desgastante emocionalmente mesmo, né? E muitas vezes fisicamente também. Então a gente começa aqui no segundo nível a lidar melhor com essas emoções. E aí essa quadratura com Libra, a gente começa a entender como ter empatia e ter bordas para respeitarmos os nossos limites. Então ter empatia com o outro é importante, mas eu preciso conhecer as minhas bordas também, né? Eu preciso ter empatia comigo também. Se o outro está sendo tóxico, está me agredindo, eu preciso frear e entender que eu preciso me cuidar também. E que o afeto que temos pode e deve ser destinado a mais pessoas além das nossas fronteiras familiares, né? Ele começa a entender que não só a família dele, mas também existem outras pessoas. Existem pessoas lá fora e eu preciso ter a mesma consideração com elas também, né? Não apenas proteger. A gente vê quando essa energia está bem disfuncional, a pessoa ela protege a família a qualquer custo, mas aí às vezes o custo pode ser passar por cima de outras pessoas que têm suas famílias, que têm valor também, né? Que a gente não pode deixar de lado, desconsiderar totalmente em prol de proteger só a nossa família. Começamos a entender também como cuidar das pessoas. Então a gente aprende que cuidar das pessoas não é apenas o cuidado emocional, como também não é apenas o cuidado material, é uma combinação das duas coisas. A gente precisa entender esse outro antes de cuidar dele. Enfim, é uma questão complexa, não é só cuidar, né? Tem todo um aprendizado que envolve esse cuidado. Com a quadratura com Áries, nesse nível começamos a entender a nossa individualidade, emoções, instintos e começar a sair de uma postura reativa para uma postura reflexiva. Então eu não só reajo, ali senti reagir, mas eu começo a pensar, ok, eu senti tal coisa, mas eu senti isso por quê? Como eu tô lidando com, né? Eu recebi uma agressão verbal ali e eu saí no tapa com a pessoa. Será que essa é a melhor atitude? Por que essa pessoa está me agredindo verbalmente? Será que ela deveria estar fazendo parte do meu círculo de amizades? Se essa pessoa está agindo dessa forma, está me machucando, eu já não deveria ter colocado bordas entre eu e essa pessoa, né? O quanto eu preciso me responsabilizar por as relações que eu estabeleço, até que ponto eu deixo essas relações serem invasivas ou não. Enfim, essa energia começa a ser mais reflexiva e menos reativa. E com a oposição para Capricórnio, nesse nível, começamos a entender a nossa responsabilidade com aquilo que sentimos e o que fazemos com o que sentimos, né? Então, essa questão que a gente estava falando, refletir.
Eu estou sentindo isso, mas eu estou sentindo isso por quê? Eu estou sentindo isso, isso é meu, isso é do outro, como que funciona essas bordas aí? Percebemos as emoções de uma forma mais social, mais ampla, mais aberta ao mundo. E começamos a encarar esse mundo, né? A gente vai dissolvendo aquele medo ali no primeiro nível de encarar essa realidade. É aqui que muitos cancerianos se envolvem em questões sociais, podendo alcançar reconhecimento público por suas ações, porque ele começa aqui a levar o cuidado dele para outras pessoas. E ele começa a entender que esse afeto todo que ele sente, todas essas emoções, ele tem, por exemplo, ele pode ter uma estrutura familiar ali bem resolvida, e aí ele tem aquele lado que a gente falou do desafio de ficar muito preso à família, né, e ficar muito ligado a defender essa família unicamente. Aqui no segundo nível ele percebe que ele teve esse ambiente estruturado, talvez outras pessoas não tiveram. Ele pode levar esse afeto que ele teve em família para outras pessoas. Ele pode adotar uma criança, ele pode entrar em um projeto que cuida de crianças abandonadas, ele pode levar isso para um número maior de pessoas, né? E se sentir muito realizado com isso, porque o canceriano ele gosta de cuidar, ele gosta de nutrir. Então, por que não levar todo esse afeto, já que tem tanto, né? Tem essa emoção emocional, tem esse lado emocional tão destacado, levar isso para mais pessoas. No terceiro nível, quando a gente tem consciência, a gente consegue lidar bem com essa energia, a gente consegue compreender com mais profundidade as nossas emoções e conseguimos dedicar o nosso afeto para além das barreiras familiares. Mas nós passamos a ver o mundo como uma grande família. Então, ele começa a ter uma percepção bem mais ampla, ele consegue ter aquele amor universal, assim, aquele amor humanitário mesmo, né? Entender que temos a nossa família, as nossas raízes, o ambiente onde nascemos, as nossas tradições, mas somos todos uma grande família, né? A humanidade é toda uma grande família e a gente precisa colocar esse afeto pro outro também, sem estabelecer essas barreiras, assim, sejam familiares, sejam nacionais, né? No primeiro nível ali a gente pode ver os cancerianos mais tradicionalistas, assim, mais apegados ao que a minha tradição valoriza, é melhor do que o que a sua valoriza. E aqui não, aqui a gente percebe que a gente pode unir diversas tradições, a gente pode unir diversas culturas juntas e todas se respeitarem e todas terem um afeto uma pela outra, né? Então a quadratura para Libra nesse terceiro nível, a gente une a sensibilidade artística libriana com a acolhedora energia de Câncer e consegue transformar sentimentos em arte, em poesia, em música. É o que a gente falou do lado mais imaginativo, né? A gente pode lá no primeiro nível usar esse lado imaginativo de Câncer para ficar criando teorias da conspiração, ficar criando medos, ficar criando receios, ficar alimentando inseguranças, porque será que isso vai acontecer? Será que eu tento? Será que eu não tento? É arriscado? É perigoso? Aqui não, aqui a gente usa a imaginação para transformar as nossas emoções em arte, em coisas que vão trazer uma esperança, um acolhimento para o outro. Eu vou conseguir me expressar e trazer uma poesia, uma música bacana, uma forma artística bacana. Amplia a empatia para um nível de compreensão do outro mais profundo. Então ele consegue de fato entrar em contato com essa realidade do outro e entender o universo emocional do outro. Para isso ele precisa antes entender o universo dele. Ele precisa fazer esse mergulho emocional nele mesmo, para que ele consiga, ao entrar em contato com o outro, ele consegue entender o que o outro está sentindo. Porque ele já lidou com aquelas emoções, ele já trabalhou aquilo internamente. Com a quadratura para Áries, da iniciativa conciliada com uma atitude que acolhe. Então, também, ele pode desenvolver projetos, ele pode desenvolver empreendimentos, abrir
uma empresa, fazer algum projeto voltado para questão social, por exemplo, né? Ele transforma esse acolhimento dele em algo concreto. Ele vai lá e cria alguma coisa que vai contribuir, que vai gerar um acolhimento para outras pessoas. Busca um sentido de coletivo, né? Então ele está levando ali pro outro esse afeto dele, esse lado mais amoroso. Não mais o eu e você, mas nós como um grupo, como uma família. Então ele sai desses limites, essas barreiras familiares que a gente falou. E a oposição para Capricórnio, quando nesse nível, representa o amadurecimento emocional, a inteligência emocional, que nos permite não apenas compreendermos nossas emoções, mas nos colocarmos em projetos que vão auxiliar outras pessoas a terem melhores condições, melhores estruturas, né? Então também, aqui ele desenvolve a inteligência emocional, a estrutura, ele consegue perceber, ele já entendeu como lidar com as emoções dele, ele já trabalhou as questões de passado, as questões familiares, ele já entendeu que a família dele é extremamente importante, vai ser sempre, né, no mapa de uma pessoa com câncer forte, a família vai ter sempre um destaque. Mas eu preciso ressignificar as coisas negativas que essa família trouxe, eu preciso entender o meu contexto, entender tudo o que aconteceu, para que eu consiga não bloquear o meu lado afetivo, mas trabalhar ele não só para mim, mas para levar para outras pessoas também, né? E expandir muito mais. Então aqui ele já sai do projeto social ali da família, do projeto social ali da comunidade dele, das pessoas em volta dele, né? Talvez ele cuide de uma criança que tá ali, que é vizinha e que ele observa que a criança tá precisando de ajuda, ele vai lá e acolhe. Aqui nesse terceiro nível ele já leva isso para um projeto maior realmente. Ele já vai se envolver em projetos bem mais amplos, né? A questão do voluntariado, ele vai buscar abranger um número muito maior de pessoas e levar isso de uma forma bem mais acolhedora, mais voltada para as questões mais amplas realmente. Saindo da questão dos níveis, então a gente vem para o decanato. Lembrando que decanato é a questão dos graus de cada signo. Então a gente tem 30 graus em cada signo. Dentro desses 30 graus, a cada 10 graus a gente tem uma regência planetária que vai ali contribuir para como essa energia canceriana é expressada, tá? É diferente dos níveis, porque nos níveis a gente está falando de uma questão de tomada de consciência, de entendimento dessa energia, né? Todos nós lidamos melhor ou não nem tanto com cada signo, dependendo de como esse signo está no nosso mapa. Mas eu posso entender essa energia, entender como ela funciona e começar a trabalhar ela no meu mapa, independente de qual decanato esse câncer esteja no meu mapa, se eu tenho sol em câncer, em qual decanato ele está, ou a casa que eu tenho em câncer, em qual decanato ela está, né? Independente disso, eu posso trabalhar essa energia, entender ela. Vamos pensar que você tem o sol em câncer e você observou que está preso realmente lá no primeiro nível de consciência. Ainda é muito complicado para você lidar com isso. Bom, você pode buscar alternativas de trabalhar essa energia, né? Busque uma ajuda profissional, busque uma terapia, busque uma psicanálise, busque uma forma de mergulhar nessas emoções, entender esse passado, o que ficou bloqueado lá, e aí sim começar a entender como você está lidando com as suas emoções e pode melhorar isso, tá? Então os decanatos é o grau em que esse planeta ou essa casa no seu mapa está em câncer, e os níveis são o grau de consciência que você tem dessa energia canceriana. Bom, primeiro decanato, então, a gente tem a regência da Lua, e aqui a gente tem os cancerianos mais sensíveis, são aqueles mais apegados à família e às questões do lar, né? Que vão ter, se esse canceriano aqui de primeiro decanato observa que ele está realmente preso lá no primeiro nível, vai ser o que vai ter a maior dificuldade de soltar essas raízes familiares aí.
Muito envolvido nas memórias e emoções que envolvem essas recordações, são os cancerianos mais acolhedores e maternos. Então é onde a gente vê essa energia de acolhimento mais destacada também. Tem uma grande necessidade de afeto, de segurança e de saber que é amado e que tem um lar para retornar, né? Então ele busca muito esse ambiente familiar acolhedor, tem essa necessidade de segurança e de ter um retorno ali, saber que ele é valorizado dentro daquele lar, que ele tem esse afeto dos familiares. É o decanato que mostra o lado meigo, delicado. Então a gente vê, isso fica bem evidente nos mercúrios, como eu falei, porque envolve a fala. Então a pessoa tem essa delicadeza no falar, no se expressar, né? E se esse Mercúrio estiver no primeiro decanato ali de Câncer, nos primeiros graus, vai trazer mais ainda essa energia materna, acolhedora, esse jeitinho delicado de falar com as pessoas. O segundo decanato já vai ter a regência de Plutão. E aí a gente entra numa intensidade maior, né? Aqui a gente deixa o ladinho meigo, não que essa pessoa não tenha, né? Ela vai ter uma sensibilidade bem aflorada, mas aqui a gente tá falando de Plutão, que é regente de Escorpião. Então a gente tá falando num nível bem profundo dessa energia canceriana. Então a gente tem os cancerianos com uma maior capacidade de transformação emocional. Essa pessoa aqui é aquela pessoa que ela vai querer, se ela perceber que ela tem questões familiares ali que trazem limitações para ela, ela vai querer transformar e ela vai mergulhar em si mesmo com uma profundidade muito grande, assim, ela não vai ter muitas resistências para fazer essa transformação, né? Aqui a sensibilidade é intensa e profunda, como uma percepção muito profunda também. Ele consegue realmente entrar em contato ali com coisas que ele sente num nível muito profundo. E aqui o signo de Câncer fica mais intuitivo, percebendo claramente as intenções das pessoas. Então, ele entra em contato com essa profundidade emocional do outro também. Vai dar para ele muita capacidade de análise do outro? Vai, mas ele vai ter também esse lado que é um desafio de perceber que às vezes a emoção do outro não é a melhor emoção, né? Às vezes a emoção do outro é bem complicada de lidar e ele precisa ter essas bordas, assim, entender também até que ponto ele pode interferir na emoção do outro ou não, né? Então esse é um grande desafio para os cancerianos que têm esse segundo decanato, porque essa questão é muito... porque ele entra realmente no universo emocional do outro. O terceiro decanato vai ter a regência de Netuno. E aqui a gente tem os cancerianos mais inspirados, imaginativos, desligados das questões materiais e muito conectados com as energias emocionais, né? Por um lado, vai ter muita inspiração, vai ter esse lado criativo bem aflorado. Então são pessoas que provavelmente, né, se a gente está falando de um Sol, de um Mercúrio, de Vênus, nesse signo de Câncer com essa regência de Netuno, provavelmente essa pessoa vai ter um talento artístico, ela vai gostar de se envolver com questões mais subjetivas, assim, ela vai gostar de expressar a imaginação dela, mas a gente precisa cuidar também se essa pessoa não fica muito nesse campo emocional, nesse campo imaginativo, assim, mergulhada nessas questões emocionais. E aí, como a gente falou no início do vídeo, né, se essas questões não são questões muito que geram algo positivo para ela, ela pode ali entrar até em processos de depressão, de uma tristeza muito profunda. A espiritualidade aqui ganha muito destaque e o afeto se expande, se abre para toda a humanidade, é amplo e é diverso, né? Então a questão espiritual de Câncer também, como a gente falou lá no início, Câncer tem ligação com o nosso passado kármico, com o que nós trouxemos de outras existências, com o que veio, né, na nossa bagagenzinha de passado kármico. Então, ele tem essa ligação espiritual muito forte também. Ele tem a ligação com as nossas raízes espirituais também. E aí, quando a gente tem Netuno ali influenciando, ele vai ficar bem destacado.
né? São pessoas que têm uma sensibilidade, às vezes até processo de tem uma mediunidade, tem uma sensibilidade maior para essas questões, além do nosso plano material aqui, né? E se abre muito, ele vai conseguir levar esse afeto para um número maior de pessoas, para um plano mais amplo, né, de entendimento. Então é bem interessante observar essa combinação de Câncer com o planeta Netuno. Para finalizar, gente, eu trouxe aqui o mito que representa Câncer para vocês também. Vou deixar, além do mito, para vocês lerem, que vocês podem baixar aqui. Vocês podem tirar print da tela ou pedir a apresentação por e-mail pra gente, que a gente envia para vocês. Eu vou deixar também aqui embaixo na descrição um link para a atividade dessa aula, para vocês fazerem também. E a gente vai, na próxima aula, conversar sobre o signo de Leão. Na aula anterior eu falei que a gente ia falar sobre o signo de Leão, mas eu acabei pulando. Então, na verdade, na próxima agora, a gente de fato fala sobre os leoninos, certo? Se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal, acompanhar o curso com a gente e vejo vocês nas nossas próximas aulas. Brigadão por assistir até aqui. Beijinho, tchau, tchau.